Ave Cristo, pelo Espírito Emmanuel. Psicografia Francisco Cândido Xavier. Segunda parte. Capítulo 4. Parte 3. A perseguição continuou implacável. Durante a noite, outros grupos foram aprisionados. Movimentada a guarda, que se constituía em maior parte de elementos inferiores, a crueldade e a selvageria passaram a dominar. No dia imediato, muito cedo, o representante de Galo veio à inspeção. Emitiu ordens numerosas, traçou planos, arquitetou relatórios que lhe cabia enviar à cidade imperial, de modo a confirmar-se na condição de legítimo defensor do Estado e de companheiro fiel do imperador. Para isso, Ignácio visitou as dezenas de encarcerados, preparando interrogatórios hábeis. Por última atividade da manhã, desceu, a pedido de Liberato, até a câmara em que as moças se comprimiam. 10 jovens abatidas identificaram-lhe a presença, atribuladas e assustadiças. Valeriano fitou-as com a malignidade de um lobo, senhor do redil, e, detendo-se na contemplação de Lívia, indagou do assessor: "De onde procede aquela beldade singular?" Liberato informou sussurrante: "É filha de um dos nossos velhos supliciados de ontem." Por que não soube antes?" falou Ignácio, coçando a cabeça, intrigado. "Ela vale muitos velhos juntos." Concentrou a atenção na moça, que se viu incomodada por semelhante privilégio, e determinou fosse ela transferida para uma cela mais confortável, não longe do seu gabinete particular de audiências. Decorridas algumas horas, a filha adotiva do afinador, inquieta e desalentada, viu-se em espessa câmara, agradavelmente mobiliada, onde o representante de Galo veio, à noite, vê-la de perto. Lívia recebeu-lhe a visita em sobressalto. "Bela gaulesa", começou ele, estranhamente afetivo, "sabes que um dignatário imperial dispensa solicitações. Entretanto, apraz-me esquecer os títulos de que me encontro investido para apresentar-me diante de ti como simples homem." A moça ergueu para ele os olhos súplices que as lágrimas velavam, prestes a cair. Valeriano assinalou um sentimento novo no próprio íntimo. Notou que inesperada compaixão lhe esbatia a máscula crueldade. Surpreendido, recorria em vão à memória para recordar onde teria conhecido aquela jovem mulher. Em que sítio tê-la-ia visto alguma vez? Reconhecia-se tocado por reminiscências que não conseguia precisar. "Teu nome?" perguntou com uma inflexão de voz que se avizinhava da ternura. "Lívia, senhor." "Lívia", prosseguiu ele em tom quase familiar, "conheceste-me em alguma parte?" "Não me lembro, senhor." "Poderás, contudo, entender a súbita paixão de um homem? Sabes, acaso, a espécie de sentimento que me inspiras? Estarias disposta a concordar com as minhas propostas de felicidade e carinho?" "Senhor, eu sou casada." Ignácio experimentou grande mal-estar e considerou: "O matrimônio pode ser um freio aos nossos desregramentos, mas nunca um entrave insuperável ao verdadeiro amor." Caminhou nervosamente de um lado para o outro da sala e inquiriu: "Onde se encontra o felizardo que te possui?" "Meu esposo acha-se ausente." "Tanto melhor", acentuou o legado, novamente tranquilo. "Nossa afeição poderá ser desde hoje, se quiseres, um formoso romance. Saberás compreender meu convite?" "Senhor, além de casada, eu sou também cristã." O cristianismo é a loucura de Jerusalém, que pretende asfixiar a saúde e a alegria de Roma.
és suficientemente menina para renunciar a essa praga. Tenho recursos para sustentar-te. Um palácio cercado de jardins e povoado de escravos será naturalmente a rica e merecida moldura com que te realçarei a beleza. Reparando que a promessa brilhante não alterava a expressão fisionômica da prisioneira, acrescentou mordaz: já pensaste numa jovem morta no anfiteatro? As vestes rasgadas, o corpo desventrado, os seios convertidos em fossas sangrentas, os cabelos arrastados na arena, os dentes partidos, o rosto pisado pelas feras e, acima de tudo, as mãos brutais de gladiadores bêbados a recolher-lhe os restos. Francamente, não posso atinar com as noções de pudor das famílias nazarenas. Esquivam-se da gloriosa exaltação da carne como se a natureza estivesse amaldiçoada. Alegam imperativos de pureza e pregam a regeneração dos costumes, mas não se envergonham da nudez no anfiteatro. Nunca refletiste em semelhante contradição? Senhor, creio que devemos aceitar esses espetáculos como sacrifícios que a ignorância do mundo nos impõe. Parece-me, porém, aventou Ignácio irônico, que as mulheres galileias, fugindo às delícias do amor bem vivido, a pretexto de se conservarem na virtude, guardam consigo a volúpia de se desnudarem na praça pública. Vejo nisso tão somente inqualificável desordem mental. Senhor, ponderou Lívia receosa, mas serena, não será mais digno expor-se a mulher diante de animais que lhe devoram o corpo, que ofertassem banquetes desonrosos à criminalidade dos homens? Em Marsília, vi matronas e jovens da cidade imperial em exibições deprimentes, e nem de longe lhes pressenti qualquer ideal de elevação. Peço ver-lhe, pois, para discordar do seu ponto de vista. Admito que, se entregando ao suplício por Jesus, o coração feminino coopera na edificação da nova humanidade. Valeriano sentiu o vigor do argumento com que se via contestado, mas não se deu por vencido. Gargalhou com aparente bom humor e exclamou sorrindo: que calamidade! Um encanto de mulher, padecendo a mania dos filósofos. Minerva não é a conselheira indicada para a tua idade. Ouve a inspiração de Vênus e compreender-me-ás a palavra com mais clareza. O legado meditou alguns instantes e observou: teu pai devia ser um louco bem acabado. Ansiosa por informar-se de algum modo quanto ao destino paterno, a moça ajuntou com interesse: meu pai está igualmente aqui. Valeriano sentiu-se incomodado ante a expressão de confiança com que aquelas palavras eram pronunciadas, e temendo as dificuldades que deveria contornar para explicar-se, julgou prudente despedir-se para voltar no dia seguinte. Noite a noite, Ignácio tornou à câmara que Sinésia, servidora de sua confiança, zelava caprichosamente. Dolorosos sucessos enlutaram as atividades cristãs na cidade. Espetáculos de gala eram assinalados por terríveis flagelações. Interrogatórios cruéis terminavam com revoltantes execuções, incentivadas por longos aplausos públicos. Lívia, contudo, isolada de todos, fora poupada. Os comentários referentes à mulher, por mais de 2 semanas detida pelo mensageiro do imperador, acabaram por atingir-lhe o tempo doméstico. Clímene, enciumada, certa noite veio ao gabinete do esposo a cata de impressões e, com o auxílio da serva, postou-se à escuta por trás de cerradas cortinas. Não me recuses, dizia Valeriano apaixonado. Não desejo obrigar-te à submissão. O amor espontâneo da mulher que adoramos é qual se fora suave néctar, colhido na milagrosa concha dos sonhos. Ama-me, Lívia. Sejamos felizes.
Sentes-te enferma por não cederes ao apelo da vida. Não serei tão mal quanto imaginas. Sou casado, sim, mas minha mulher não me partilha os negócios. Sou livre. Dar-te-ei domicílio régio onde desejares. Uma vila em Arelate, um palácio em Roma, uma chácara na Campânia, uma casa de repouso na Sicília. Escolhe. Viveremos juntos tanto quanto possível. Minha escravidão ao Estado é transitória. Espero desfrutar em breve longo descanso. Se tivermos filhos, garantir-lhes-ei o futuro. Olvidarás a mística perigosa dos judeus. Adereçar-te-ás como as mais lindas filhas das 7 colinas. Receberás uma existência digna de tua formosura e de teus dotes intelectuais. Não me observas, porventura, humilhado aos teus pés? O pranto convulsivo da moça podia ser ouvido a pequena distância. Por que choras? Nada te falta. Dize uma palavra e sairás daqui na condição de soberana da minha felicidade. Não te negues por mais tempo ao chamamento do meu carinho. Ergue-te e vem. Que pretendes para construir a tua aventura? Senhor, soluçou a moça desanimada, pela conversação de Sinésia com servidores desta casa, sei que os meus companheiros de fé estão marchando todos os dias para o sacrifício. Provavelmente meu pai já terá dado grande testemunho. Para que eu lhe abençoe a generosidade com meu eterno reconhecimento, conceda-me a graça de morrer junto dos meus. Nunca, trovejou a voz de Ignácio irritado, não partirás daqui sem abjurar a crença ignominiosa. Não descansarei enquanto não puder mergulhar os meus olhos nos teus, à maneira do sedento que se afoga no manancial de água pura. Amo-te os olhos misteriosos que em mim despertam algo oculto, estranhos e profundos sentimentos, que não consigo explicar. Serás minha, bem minha. Modificar-te-ei as convicções, dobrarei esse teu incompreensível orgulho. Os ovilhos de Clímene não puderam suportar por mais tempo. Sufocando as lágrimas que lhe rebentavam no peito, a matrona afastou-se rápida. Em casa, porém, não obstante perceber o regresso do esposo ao tálamo conjugal, não conseguiu atrair o sono. Imagens numerosas de revolta e desespero cruzavam-lhe o cérebro atormentado. Irritadiça e descontrolada, recordou-se de Helena, afigurando-se-lhe encontrar nela a única amiga a cuja experiência deveria confiar-se. Com efeito, tão logo surgiu o dia novo, buscou a Vila Vetúrio, onde em pranto desfez-se em minuciosas confidências diante da companheira. A esposa de Tassiano ouviu atenciosa e observou por fim. Essa mulher é uma intrusa. Conheço-a de nome. Deu-nos imensa preocupação há tempos. Tem a mania de farejar os maridos apreciáveis. Suponho seja nosso dever afastá-la em definitivo. Não poderíamos incluí-la em alguma remessa de escravas destinadas à arena? Não, isso não, objetou Climene, assustada. Valeriano não me perdoaria. Semelhante medida seria perdê-lo para sempre. Não lhe desconheço o temperamento vingativo. Percebi-lhe a desvairada paixão pela detestável plebeia. Declarava-se fascinado pelos olhos dela e pretendia até mesmo elevá-la à posição de verdadeira rainha. Ah, ele destacou-lhe os olhos? Indagou Helena com malícia. Sim, asseverava que ela é o único amor de sua vida. Não se vexou de reduzir-me à odiosa subalternidade. A filha de Vetúrio, de olhos felinos, a reluzirem cruéis, comentou sorridente. Possuíamos em Roma, desvelada amiga em Sabiniana Pórcia, dedicada à nossa família desde a infância de meu pai.
Sabiniana desposou Belisário Dório, que nunca se resignou a possuir uma só mulher. Certa feita, em casa, o trêfego marido exaltou para a esposa a beleza dos dentes de Eunice, uma escrava grega, a cujos dotes físicos se afeiçoara a ele perdidamente. Nossa amiga ouviu com calma as inflamadas referências e na refeição do dia seguinte apareceu uma salva prateada com a bela dentadura. Se os dentes eram motivo da paixão, refletiu Sabiniana com sabedoria, poderia servi-los ao companheiro sem mais nem menos. Ruidosa gargalhada, desferida por ela própria, concluiu-lhe a narrativa. Ante a amiga espantada, passou a destra pela cabeleira adornada com tenuíssima rede de louro e declarou: a lembrança de Pórcia propiciou-me excelentes ideias. Pensou e disse: chamemos Teodulo ao nosso conselho. É a única pessoa capaz de ajudar-nos com a eficiência devida. O administrador compareceu, submisso, escutou o drama de Climene nas palavras comovedoras de Helena e considerou: estou pronto a colaborar. Há mulheres de fatal influência em homens dignos. Essa moça é uma delas. Tem o condão de fazer a infelicidade dos outros. Helena reteve o comando da conversação e explicou-se em voz baixa. Possuía em casa uma substância cáustica suscetível de provocar a cegueira irremediável. Ignácio Valeriano apaixonara-se pelos olhos da filha de Basílio. Seria importante, por isso, aniquilar-lhe os órgãos da visão. Para esse fim, Climene compraria a cumplicidade de Sinésia, que faria a moça dormir em poucos minutos à custa de um narcótico. Logo depois, a criada aplicaria uma compressa com a substância corrosiva sobre os olhos de Lívia. A moça despertaria cega, aflita. Sinésia assumiria o papel de benfeitora, reconfortando-a com panaceias adequadas. À noitinha, a própria Climene visitaria a prisão, conduzindo vestes habituais dela mesma, de modo a disfarçar-se o aspecto da jovem. Demorar-se-ia Climene no gabinete do marido, enquanto Sinésia trocasse a roupa da prisioneira, conduzindo-a discretamente para fora. Os guardas, naturalmente, tomá-lo-ia como sendo a própria Climene, abraçada à governanta do cárcere, e Teodulo esperaria Lívia a pequena distância, retirando-a para longe de Leão. Desceria com ela para Marsília, com a promessa de reencontro com o velho pai e com Tassiano, desterrando-a por fim na costa gaulesa. A esposa de Valeriano e o empregado de Opílio ouviam-na assombrados, admirando a fertilidade daquele cérebro surpreendente na urdidura do mal. O projeto é notável, adiantou Climene, algo aliviada. Entretanto, a praia não é assim tão longe. Helena designou o companheiro que as ouvia, enigmático, e acentuou: Teodulo poderá conduzi-la para outra banda do mar. E piscando os olhos vivos para ele: da África, por exemplo, qualquer mulher cega encontraria muita dificuldade para o retorno. E sentenciou, sorridente: não temos tempo a perder. Se essa mulher domina os homens pelos olhos, é justo que os perca. Receio algum deslize na execução do plano, suspirou Climene hesitante. Se Valeriano descobre, pagarei muito caro. Não vaciles, determinou a companheira autoritária. A dúvida numa realização que nos interessa é sempre um golpe contra nós mesmos. A esposa de Ignácio concordou e obedeceu às ordens que lhe eram ditadas. Helena acompanhou a casa dela. Trazida Sinésia ao lar do representante de Augusto, aceitou de bom grado todas as providências que lhe eram sugeridas, tornando a prisão de posse das instruções e das drogas indicadas. Ministrando a Lívia o hipnótico em água pura, viu-a adormecer facilmente, e enquanto dormia, a moça recebeu a compressa fatal. Quando despertou,
Trazia os olhos injetados de sangue. Apalpava o leito, ansiosa por recuperar a visão, mas debalde. Sinésia, Sinésia, gritou aterrada. Escutando a voz da governanta que lhe respondia cortês, indagou aflita. Anoiteceu assim tão de repente? Sim, respondeu a interlocutora com intenção. Já é noite. Onde estava eu, contudo? Estarei desvairada? A menina teve um desvaio, informou a serva, fingindo preocupação. Tenho meus olhos em fogo. Acende uma tocha. Sinto-me intranquila. Embora compadecendo-se da vítima, Sinésia ajoelhou-se junto dela e, conforme as sugestões recebidas de Helena, falou-lhe aos ouvidos. Lívia, tenha calma, coragem, paciência. Seu pai morreu nos cavaletes de suplício. A moça emitiu um grito abafado, seguido de convulsivos soluços. Os espetáculos com execuções têm sido frequentes. Acredito que seus amigos cristãos não terão tido ensejo de fugir. Há, porém, uma notícia agradável. O patrício Tassiano interessa-se por sua sorte. Não sei bem onde se encontra, mas estou informada de que enviou mensagem ao senhor Teódulo, recomendando-lhe acompanhá-la na viagem que a menina deve fazer para se reaproximarem. Há quem diga que a pequena Blandina está doente, reclamando cuidados. Intraduzível expressão estampou-se na fisionomia da jovem, cujos olhos mergulhavam agora em espessa noite. Precisamos subtraí-la à crueldade de Valeriano, que se propõe escravizá-la e possuí-la a qualquer preço, continuou Sinésia, astuta. Em cada noite parece mais louco e provavelmente violentar-lhe-á o sentimento feminino, de vez que vive a embriagar-se antes de vir para o seu quarto. Dói-me o coração vê-la assim exposta aos ataques de um homem despudorado. Combinei, pois, com o senhor Teódulo a sua retirada. Dentro de algumas horas, espero receber a vestimenta própria para a sua saída sem percalços. Lá fora, o administrador da vila aguardar-nos-á, a fim de acompanhá-la até o seu novo destino. Notando que o silêncio pesava entre ambas, Sinésia indagou. A menina não se encontra porventura feliz? Não lhe sorriem ao coração as promessas de vida nova? Lívia, porém, que se afundara em amargas reflexões, respondeu triste. Não fosse a morte de meu pai, sentir-me-ia contente. Além disso, vejo-me enferma e aniquilada. Mas o senhor Teódulo é de parecer que o antigo patrão da Vila Vetúrio e a filhinha dele, Blandina, são seus amigos. Sim, bem sei, mas a esposa de Tassiano parece detestar-nos. O senhor Teódulo sabe disso. Estendeu as mãos para a frente, como se vagueasse nas sombras, e acrescentou: por que não fazermos alguma luz? Necessitamos da escuridão para libertá-la. A doente aquietou-se, mas passando a destra pelos olhos empapuçados, exclamou em dolorido desabafo. Ah, Sinésia, és a única pessoa com quem posso conviver nesta reclusão. Sou cristã, enquanto ainda te prendes ao culto das antigas divindades. Mas, no fundo, ambas somos mulheres com problemas comuns. A morte de meu pai abre-me um vácuo que coisa alguma na terra conseguirá preencher. Estou só no mundo, sozinha. Cedo habituei-me ao caminho de aflição. Nunca me revoltei contra os desígnios do céu, mas agora sinto-me desorientada e infeliz. Que pecado cometi para que Deus me poupasse? Compadece-te de minha sorte. Tenho medo de tudo. A inflexão com que aquelas palavras eram pronunciadas tocou a sensibilidade da servidora nas mais recônditas fibras. Profundo remorso feriu-a de chofre. O pranto rompeu-lhe a crosta consciencial. Desejou salvar a moça, recambiá-la para o mundo livre e de cerrar-lhe as portas do cárcere para abençoado destino. Mas era tarde. Lívia estava cega.
jamais conseguiria alterar-lhe a situação. Entre o grupo de Valeriano e os amigos de Climene, permaneceria algemada a perigo iminente. Limitou-se, por isso, a chorar conturbada. A jovem escutou-lhe os soluços e confortou-se. Supôs que a governanta sofria por ela, e essa ideia abrandou-lhe a tortura íntima. Não se achava tão só. Alguém lhe entendia os padecimentos morais e partilhava-lhe o fel. À noite, Climene apareceu, entregou a Sinésia a roupa de seu uso particular. A governanta gaulesa, não obstante o pesado remorso que a espicaçava, reanimou a jovem e ocupou-se em vesti-la com esmero. Daí a instantes, ambas saíram sem qualquer aborrecimento. Envergando um dos pépalos habituais de Climene e apresentando altura semelhante à dela, Lívia foi tida pelos guardas de serviço como sendo a esposa de Valeriano em passeio. Não longe, alcançaram Teódulo, que as esperava. Sinésia, emocionada, despediu-se, alegando a necessidade de tornar ao posto. Antes, porém, que a moça se externasse em considerações amargas à face do adeus da companheira, o intendente de Opílio, muito cortês, tratou de dissipar qualquer dúvida que lhe afligisse o ânimo. Apraz-me trazer-lhe as boas novas de que já teve ciência, comentou ele maneiroso. O nosso amigo Tassiano, impossibilitado de tornar a Leão tão depressa quanto desejava, em razão de insidiosa moléstia na pessoa da filha, pede-lhe a presença confortadora. E Loquaz observou todas as instruções de Helena, esclarecendo que fariam uma viagem marítima. Tassiano repetia mendaz. Ao regressar da metrópole, vira Blandina adoecer repentinamente, sem ninguém que os amparasse, de vez que Helena fora chamada novamente a Roma, a fim de prestar assistência ao pai enfermo. Aconselhado por um médico de bordo, o genro de Vetúrio desembarcara a meio do caminho, de onde enviara mensagem, rogando a ela e a Basílio lhe fossem ao encontro. Solicitava com empenho ao velho afinador acompanhasse a filha. Entretanto, naturalmente ignorava que o filósofo havia sido morto. Por isso mesmo, ele, Teódulo, prontificava-se a segui-la de perto. Lívia ouviu as informações, apertando o coração com a destra trêmula. Refletiu alguns instantes, tateou os próprios olhos, agora terrivelmente inflamados, e falou triste. Senhor Teódulo, estou profundamente agradecida à sua bondade. Desvanece-me a lembrança de Tassiano, buscando-me o concurso tão pobre. Entretanto, reconheço-me incapaz de realizar a viagem. Algo sucedeu com os meus olhos. De algumas horas para cá, observo que a minha visão desapareceu. Ouço-lhe a voz, mas não o vejo. Dores quase insuportáveis me percorrem a cabeça. Estou inutilizada. Em que poderia ser útil aos nossos amigos que me aguardam? Não será mais justo permanecer aqui mesmo e aceitar conformada as circunstâncias? Tassiano escreveu pedindo a meu pai me conduzisse. Meu pai, contudo, está morto. Quanto a mim, doente só, que poderia fazer? Ser-lhe-ia pesado fardo em jornada tão longa. Não será mais aconselhável que o senhor se desinteresse de minha sorte? Nada disso, ajuntou o interlocutor com manifesta hipocrisia. Não me cabe abandoná-la de modo algum. Para as doenças, temos sempre bons médicos. Sua saúde receberá a necessária assistência. A enfermidade, longe de ser um empecilho, é forte razão para maiores cuidados por parte daqueles que são nossos reais amigos. Além disso, e a voz de Teódulo se fez mais baixa, como se quisesse despertar o medo da companheira. O legado é inconsequente. A cidade inteira, segundo creio, não ignora que ele a separou das jovens nazarenas em regime de privilégio.
Sinésia deu-me a conhecer as suas tremendas provas na câmara de detenção. Agora que seu pai não existe, admito seja maior o meu dever de prestar-lhe ajuda. Se o seu sacrifício representasse uma compensação ao seu ideal, compreender-lhe-ia o temerário gesto de ficar. Mas permanecer em Leão para satisfazer a bestialidade de um homem constituiria, a meu ver, rematada loucura. O argumento convenceu-a. A moça não mais vacilou. Aceitou-lhe o braço e asilaram-se em singela hospedaria do subúrbio, de onde partiram, no rumo de novo destino, ao amanhecer. Em Viena, Teódulo socorreu-se da colaboração de um médico que receitou complicados ungüentos para as feridas oculares. Dias amargos desdobraram-se em torno de Lívia, desalentada. Teódulo, a seu turno, em lhe reparando o aniquilamento físico, recordava a sugestão de Helena que lhe pedira favorecer a morte da moça através de algum prato convenientemente preparado ou de algum mergulho nas águas. A piedade, porém, penetrou-lhe o espírito. A resignação com que Lívia acolhia o infortúnio comovia-o fundamente. Ansiava por desfazer-se dela como alguém que se desvencilha de um fardo. Entretanto, repugnava-lhe agora a ideia do assassínio. No porto de Massília, encontraram a única embarcação suscetível de conduzi-los ao exterior, uma formosa galera romana que demandaria Siracusa, aproveitando os ventos favoráveis. O representante de Helena não hesitou. Depois de examinar as possibilidades de tempo de que dispunha, informou a jovem que, segundo as notícias recebidas, Tassiano estaria na Sicília, à espera deles, e ambos, desse modo, fizeram-se ao mar. Paciente com a cegueira que a martirizava, mas sem perder as esperanças de cura, a doente não encontrou qualquer distração na viagem. Ensimesmada, limitando-se a conversar com Teódulo, quando o administrador de Vetúrio a procurava, circunscrevia-se a um só pensamento: reaproximar-se dos amigos e descansar. Por isso, em soberba manhã plena de luz, quando o companheiro de excursão lhe anunciou a chegada a Drépano, onde estabelecera ele a suposta permanência do filho de Varro, agitou-se-lhe o coração, tomado de alegria. Desembarcaram aparentemente tranquilos. Teódulo, que acelerava a conhecer a localidade, inflamou-lhe o peito de esperança. De certo, comentava ele fingidamente, em breves instantes estaria abraçada a pequena Blandina, rememorando os dias venturosos da vila. Tassiano, sem dúvida, providenciaria tratamento adequado a fim de restaurar-lhe os olhos enfermos, e em pouco tempo achar-se-ia integralmente curada, contente e feliz. A moça, caminhando pelo braço dele, sorria enlevada. Sim, que outros amigos lhe restavam no mundo? O burgo, cheio de vinhedos e acariciado pela doce viração que soprava do mar, respirava a paz festiva e balsâmica da natureza. Aqui e ali, vozes argentinas cruzavam os ares. Vendedores de frutas e legumes apregoavam produtos nas praças. Risos de jovens e gritos de crianças alcançavam os ouvidos da cega, que tudo daria para mergulhar a visão na paisagem ambiente que imaginava encantadora. Num dos pontos mais movimentados do vilarejo, no pórtico de pequeno santuário consagrado a Minerva, Teódulo, com voz tranquilizante, ajudou-o a sentar-se em estreito banco de pedra e pediu-lhe aguardá-lo por alguns minutos. Iria ao encontro de um amigo para certificar-se com exatidão quanto ao endereço de Tassiano. Voltaria dentro em pouco. Lívia, satisfeita, colocou-o à vontade, mas tão logo se viu de movimentos livres, o empregado de Vetúrio desapareceu. A princípio a enferma esperou, confiante e paciente. Contudo, à medida que as horas avançavam,
sentia aumentada a angústia que lhe asfixiava devagarinho o coração. Não admitiu fosse Teódulo capaz de relegá-la a abandono assim tão completo. O companheiro de viagem poderia ter adoecido gravemente. Algum obstáculo teria surgido. Depois do meio-dia, sentiu que a fome e a sede a incomodavam, mas receou locomover-se. O administrador da vila poderia aparecer de momento para outro. Vencendo grandes vacilações, interpelou transeuntes vários, rogando informes acerca de Tassiano, mas ninguém lhe ofereceu o mais leve sinal. De Teódulo, igualmente, não conseguiu recolher a mais ligeira notícia. Horas e horas permaneceu exposta na via pública, batida de sol e vento. À noitinha, quando perdeu a esperança de reencontro com o administrador da vila, Vetúrio, caiu em profundo desalento. Percebeu que o sol se despedia, que as virações da tarde se mostravam mais frias e lembrou que o destino a enjeitara pela segunda vez. Ouvia de quando em quando impropérios de homens descaridosos a lhe dirigirem frases torpes e, aflita, perguntava a si mesma como proceder. Achava-se tão só na Sicília como fora encontrada ao nascer na charneca de Cipro. Por que viera ao mundo com semelhante destino? Refletia atormentada. Teria ainda mãe no mundo? A que família se filiava? Que tragédia passional lhe havia precedido o nascimento? Recém-nata, não poderia registrar qualquer sensação de abandono. Mas agora, mulher consciente, com tantos sonhos desfeitos, assinalava superlativo sofrimento moral. Para onde iria? Se ao menos pudesse trabalhar, reconhecia-se, porém, inútil e cega. Como se lhe desdobraria o futuro?